Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa, de modo particular os doentes. Nós celebramos hoje na igreja um santo cujo nome se perdeu no Ocidente e que não existe hoje. Frumêncio, São Frumêncio. Pelo menos nunca ouvi falar neste nome. E é o primeiro bispo da Etiópia. O primeiro com uma história fantástica e que nos mostra como Deus opera na vida, como opera na vida das pessoas, às vezes com coisas terríveis e experiências, umas boas, outras más, mas Deus lá tem o seu dedo. E vamos lembrar nesta Eucaristia Fernando Silva, Alda Pereira e Carmim da Silva e sogros. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, em Cristo digo a verdade, não minto, e disse-me dá testemunho à consciência no Espírito Santo. Sinto uma grande tristeza e uma dor contínua no meu coração. Quisera eu próprio ser anátema, separado de Cristo, para bem dos meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, que são israelitas, a quem pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, a quem pertencem os patriarcas, e de quem procede Cristo segundo a carne, Ele que está acima de todas as coisas, Deus bendito por todos os séculos. Amém. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou ao sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Eles estavam a observá-lo. Diante dele encontrava-se um hidróptico. Jesus tomou a palavra e disse aos doutores da lei e aos fariseus: é lícito ou não curar ao sábado? Mas eles ficaram calados. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e mandou-o embora. Depois disse-lhes: se um filho vosso ou um boi cair num poço, qual de vós não irá logo retirá-lo em dia de sábado? E eles não puderam replicar estas palavras. Palavra da salvação. Jesus foi à casa de um fariseu para tomar uma refeição. E estava lá um hidrópico. E o que é isto? Nós no Ocidente, até a década de 80, 90, estudávamos latim. Uma das minhas surpresas quando, por exemplo, fui para a Alemanha, que é uma língua tão diferente, na Alemanha estudava-se latim. Porquê? Porque nós temos que saber a origem das palavras. Hoje, por exemplo, há palavras que se manipulam politicamente e as pessoas não sabem responder. Uma delas é a palavra descobrimentos, que é manipulada. Há grupos a manipular essa palavra que é uma ofensa. E o que é descobrir? O que é que as nossas avós diziam? Descobre o menino. Não, descobrir o menino não era destapar o menino, porque o menino merecia consideração. Era uma referência especial para o menino. Descobre, mostra ao menino, tira-lhe a manta de cima, apresenta ao menino. E hoje faz-se uma guerra muito grande e não se vai estudar o significado das palavras. E esta é outra palavra, hidrópico. O hidrópico o que é? É uma pessoa que tinha muita água no corpo, que sofria daquilo que muita gente tem, mas é um nome latino. E nós temos que ter, eu falo nisto porque é uma das coisas que mais me atormenta, é às vezes nós não sabermos responder. Por exemplo, esta palavra hoje, os descobrimentos, para mim, mas o que é que significa descobrir? O que é descobrir? Qual é o problema? Descobrir é destapar, é mostrar ao mundo. Portanto, por exemplo, uma ofensa muito grande, uma ofensa assente em ignorância, que só pode ser em ignorância. Quando se refere, que ofensa é que pode estar em destapar, em mostrar ao mundo? Os portugueses e os espanhóis mostraram ao mundo o que lá já estava. É o que isto significa a palavra. Eu não sei de que questões são estas, neste tempo. Como os nossos antepassados fossem por uns pós. E às vezes temos que saber, descobrir. Foi, por exemplo, em Portugal, da origem latina, mostra, destapa. Mas é muito mais erudito, muito mais profundo do que destapar. Não é, nós não o dizemos, descobre sobretudo, as nossas avós diziam, descobre o menino. Portanto, tira-lhe, mostra. Mas nós, às vezes, nós católicos, há muita gente que colabora com estas coisas, não sabe. E depois é só erros. Temos que ir ao sentido etimológico das palavras. O que é que significam? Como é que pode haver confusão com a palavra descobrimentos? Eu não entendo. Não percebo. Como é que pode? E aqui no mundo inglês, talvez que não tem cultura latina, talvez possa gerar uma certa confusão. Mas para nós não pode haver confusão. Não pode haver confusão.
E a mesma palavra, portanto, esta palavra era uma forma técnica de dizer que aquele senhor sofria, retinha demasiado o organismo, não limpava suficientemente as águas, sofria de uma doença terrível que leva à morte. E aí Jesus libertou. A grande pergunta que hoje que o Evangelho nos coloca é esta: o que é que tu reservas para Deus? O que é que tu reservas para Deus? O sétimo dia era abençoado, era consagrado a Deus, porque Deus tinha feito todas as coisas. Deus tinha-nos dado tudo com tanto amor, que havia um dia reservado para Deus, como agradecimento. E era assim desde o princípio, desde o Gênesis, do capítulo 1, versículo 26, sempre ao longo da história da salvação, os homens sentiram necessidade de reservar um dia para pensar nas coisas de Deus, para estar perto de Deus. Porque Deus tinha feito à sua imagem e semelhança, e era um agradecimento. Nós somos o ser mais perfeito que anda na existência, em toda a existência, desde as estrelas, desde os astros, desde tudo. Nós, o homem, é o único ser pensante, o único ser capaz de fazer opções. E o dia de Deus é em contrapartida ao dia do homem. Então tu tens 6 dias, ainda regateias um dia para Deus. Mas de onde é que te veio a tua importância? Quando eu digo a tua, é a minha. Quando é que nós regateamos com Deus? É um dia. E aqui no Evangelho não se podia sábado. Não se podia fazer nada ao sábado. E este Santo Ambrósio diz assim: demos, pois, graças ao Senhor nosso Deus, que fez uma obra onde Ele pudesse encontrar descanso. Fez o céu, mas não leio aí que tenha repousado. Fez as estrelas, a lua, o sol, e nem aqui leio que tenha descansado neles. Mas, ao contrário, leio que Ele fez o homem e que então repousou, tendo nele alguém que podia perdoar os pecados. Diz na Bíblia que Deus só repousou, e é Santo Ambrósio que nos lembra isto, depois de ter feito o homem. É que descansou. E, portanto, nós, como seres mais perfeitos, mais cuidados, mais ao amor de Deus, devemos dar graças. É isto que Deus na história da salvação nos diz. E nós, presentemente, o nosso tempo, com o ateísmo, com a indiferença em relação a Deus, nós não pensamos nas coisas fundamentais. Nós pensamos a vida como fôssemos eternos. Nós tomamos decisões como a nossa vida fosse para sempre. Nós, como fôssemos, que não, somos o topo. A nossa vida não é preciso pensar em mais nada, não é preciso cuidar em mais nada, porque nós somos a coisa mais perfeita. E somos a coisa mais perfeita, mas não é na arrogância e na maldade. E nós hoje somos perfeitos, sobretudo nessa perspectiva. Este santo que nós hoje celebramos, São Frumêncio, é um nome estranho para nós, perdemos-lo. Eu não sei como é que evoluiu. Hoje, certamente, há alguns nomes que nós temos e vêm deste nome, mas assim não é muito comum. Teve uma vida muito especial. Viveu no tempo do imperador Constantino, portanto, no século IV,
era um discípulo, nesta altura não havia escolas, havia mestres, filósofos que tinham os seus discípulos. E Frumêncio era um discípulo de um homem muito culto de Roma. E um dia o seu mestre fez uma viagem à Índia, porque nós sabemos que, por exemplo, São Tomé foi até à Índia a pregar. Portanto, havia, e ainda hoje, a maior parte das pessoas não sabem, mas o Paquistão e Afeganistão têm uma má ideia dos portugueses. E porquê? Porque as especiarias vinham da Índia, trazidas por mercadores e chegavam ao Ocidente, e o Paquistão e Afeganistão e aqueles países hoje que são tão... souberam que os portugueses, ao fazer o caminho marítimo para a Índia, lhe roubaram o negócio. E, portanto, nós não somos um povo mentalmente, culturalmente, para o Paquistão, Afeganistão, o nome português não é um nome querido. Por causa disso, porque os nossos antigos, ao passarem pela Índia e aproximando de barco as especiarias da Europa, tiraram-lhe aquele negócio que os mercadores, um trazia 200 ou 300 quilómetros, depois o outro, e assim sucessivamente. As especiarias chegavam muito caras à Europa e os portugueses derrubaram, por assim dizer, esse negócio. Mas, durante todos os tempos, houve gente com vontade de ir à Índia. E Frumêncio e o seu mestre foram, mas no porto de Adulis foram atacados. Mataram todos, só deixaram Frumêncio e um colega. E Adésio, dois adolescentes, dois meninos, que andavam na escola com o seu mestre. Entretanto, foram escravizados. Nós temos tantos santos escravos que foram escravizados. São Vicente de Paulo, francês, também o seu barco no Mediterrâneo foi capturado e foi vendido como escravo no norte da África. São Frumêncio foi escravizado na Etiópia. Durante tanto tempo os católicos organizavam-se para comprar escravos e libertá-los. Nós temos tantos santos na igreja que foram escravos, que não tinham liberdade, pertenciam a um senhor. E isto também é um dos aspectos. Por exemplo, em Toronto andam com aquela questão da Dandas, porque o senhor da Dandas tinha escravos. E nós católicos devemos dizer, nós temos muitos santos que foram de origem escravas. E depois, na Etiópia, aconteceu que Frumêncio, pela sua formação, pela sua cultura, o rei reparou nele e chamou-o para a corte. Aconteceu, o rei morreu, o seu filho era muito pequenino, a sua esposa é que fica a governar, e nomeia Frumêncio e Aduli e o seu colega Adésio como professores do futuro rei da Etiópia. Quando ele já estava adulto, a rainha deixou-os partir. Entretanto, um foi num sentido, o outro foi no outro. Frumêncio veio para Alexandria, no norte da África, e encontrou Santo Atanásio e falou-lhe da Etiópia. Então Santo Atanásio pediu ao Papa e nomeou Frumêncio o primeiro bispo da Etiópia. E ainda hoje nós temos na Etiópia aquelas igrejas que não sabemos como é que foram feitas, escavadas na rocha, que começaram pelo telhado. Ninguém sabe hoje como é que aquilo foi feito.
igrejas na Etiópia deste tempo que começaram pelo telhado, começaram escavadas na rocha e perfeitamente calculadas e que estão até hoje e ninguém no Ocidente percebe porquê, nem como foram feitas, mas do tempo destes primeiros cristãos. Entretanto, Frumêncio voltou como bispo e o novo rei, jovem que tinha sido seu discípulo, batizou-se e com o exemplo do rei, então o cristianismo entrou na Etiópia. E como Deus se serve de acontecimentos, o barco é assaltado, o sofrimento que aqueles jovens devem ter passado, a escravatura, a liberdade, até se tornar bispo, até ser o formador do futuro rei da Etiópia, como Deus se serve das nossas vidas. Às vezes nós pensamos que a nossa vida não tem importância nenhuma, mas o dedo e o sinal de Deus está lá. E o Santo 2 prova-nos isso mesmo. É um dos santos queridos do norte da África, mas nós sabemos que o norte da África tem sido devastado pelos muçulmanos e muitos cristãos têm lutado muito para resistir e para enfrentar todas as dificuldades. Então que São Frumêncio nos ajude e nos dê força a sermos cristãos no mundo de hoje. Irmãs e irmãos, oremos ao Pai Celeste pelos que sofrem de alguma doença, para que tenham quem lhes acuda com prontidão, porque todos os dias são dias de fazer o bem. Digamos com fé: ouvi-nos, Senhor. Para que as instituições da Igreja não se cansem aos que mais precisam, ainda que isso ultrapasse as suas capacidades, oremos. Para que os funcionários dos serviços públicos acolham os cidadãos de mais idade e mais doentes com a atenção e o carinho que merecem, oremos. Para que os pastores e os fiéis de todo o mundo peçam a Deus um coração grande como o de Paulo, onde todas as necessidades e sofrimentos tenham lugar, oremos. Para que as palavras que ouvimos hoje na leitura levem os cristãos e os judeus a amarem-se uns aos outros e a lamentar o mal que fizeram ao longo da história, oremos. Para que os grupos paroquiais de caridade descubram o rosto de Cristo nos homens marginalizados e nos mais pobres desta sociedade da abundância, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Oremos. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os socorros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, o Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na segunda-feira é o dia de Todos Santos e na terça dia de Fiéis Defuntos. Às vezes nós esquecemos de rezar pelas nossas obrigações. Portanto, vamos fazer como nos outros anos, estão lá uns envelopes. Quem quiser apresentar sobre o altar do Senhor as suas intenções. Vamos ter muitas missas, tanto segunda-feira como terça. O Sr. Padre Lío também celebra algumas em inglês, pelos nossos fiéis defuntos e sobretudo por aqueles que já partiram. Portanto, é um tempo muito importante para nós, o mês de novembro é o mês dos fiéis defuntos, pensarmos nisso e, portanto, cada um saberá e a partir do próximo fim de semana vamos pensar nesse aspecto. Quinta-feira, como toda a gente já sabe, nós não temos convidados especiais, foi lançado o apelo à comunidade, virá uma secretária de Estado aqui, teremos um jantar, será um pequeno buffet, cada um serve-se, está aí tudo avisado. Eu só o peço é que recebamos bem e que a comunidade dê um sinal de receber bem. Nós temos uma pequena placa que vamos colocar ali, como se é uma secretária de Estado. Antes de eu vir já estava lá uma, agora já ficam duas secretárias de Estado portugueses. Portanto, não sabemos até quando lá vão estar, mas vamos colocá-la lá, até porque já fizemos os outros, o primeiro foi já há muitos anos, e depois, agora, uma pequena placa, como sinal, porque é um sinal da nossa comunidade. Eu não estou a ver muito entusiasmo de inscrições, nem nada, é tarde, mas eu espero que haja uma certa adesão, mesmo quem está em casa, é um sinal para recebermos bem. Às vezes, no sábado, estava ali um senhor quase a dizer que eu não sou eu aceito comunicar-me e dizer que ela vinha. Eu não conheço a senhora de lado nenhum, é a primeira vez que eu vou ver, portanto eu não tenho nada a ver com isso. Mas estava ali, às vezes os portugueses pensam que o padre que chamou, não, eu não conheço, eu não sei, é uma figura, é alguém da autoridade e pronto, eu nunca a vi pessoalmente, não sei. Portanto, eu sei que é secretário de Estado, mas não tenho mais nada. Portanto, e eu sublinho, nós devemos receber bem, como dizia São Paulo, as nossas autoridades. Não é preciso estarmos de acordo com tudo. Eu não estou. Com tudo, com certas lógicas, com certas maneiras de pensar, não estou. Mas isso não me interfere que nós recebamos bem e que nós acolhamos bem. Isso é outra coisa. Agora, pessoalmente, as nossas ideias, aquilo que nós julgamos melhor para o povo, aquilo que nós julgamos que era melhor para o nosso país, isso é outro critério, isso é outra discussão. Mas eu não conheço a senhora, vou conhecer como vós, na próxima quinta-feira, nunca estive com ela, nunca a vi, não sei nada, portanto, quero passar pela nossa comunidade e em referência à comunidade, não é ao padre, não vem visitar o padre que não o conhece de lado nenhum. Portanto, a todos bom resto de dia, boa semana, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.